Oi, gente. Mais uma vez aqui para darmos continuidade à nossa caminhada de restauração. Hoje, decisão 7, reparar. Eu me disponho a reparar. Lição 15, ela inicia o processo de reparação em nossas vidas. Reparar é sinônimo, é similar à ideia de perdão. É como se eu estivesse me preparando para procurar alguém que eu machuquei, que eu magoei e pedir perdão a ela, certo? Da mesma forma, estar preparado também para receber alguém que fez algo contra nós e que está buscando reparações, né? Está querendo reparar algum erro que ela fez. Então é importante que a gente vislumbre ou visualize essa ideia de reparação nesses dois lados, nesses dois aspectos. E eu queria iniciar fazendo duas perguntinhas. Você tem coragem ou tem dificuldades, tem facilidade de procurar alguém para pedir perdão? Analise-se, avalie-se. Segunda pergunta, se alguém te procurar para pedir perdão, como é que você fica? Como é que você reage? Qual é a tua atitude, qual é a tua ação? Qual é o sentimento que brota dentro de você? É importante também a gente olhar por esse lado, tá certo? Olha só, Lucas 6,31 diz assim: como vocês querem que os outros lhes façam, façam também vocês a eles. Então, se alguém me procura para pedir perdão e isso gera em mim um sentimento de alívio, de paz, de libertação de um sentimento ruim que estava dentro de mim, pode ter certeza que isso vai gerar o mesmo nessa pessoa que está buscando, está esperando, na verdade, né, que você a busque para pedir perdão. Então, aquilo que você entende que é bom para você, também pode ser que o outro esteja precisando que você faça. Tiago 5,16 traz um conceito assim importantíssimo para essa decisão 7 de reparar. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Lendo esse versículo de trás para frente, a partir da segunda oração, a gente vê que a oração de um justo é poderosa e eficaz. Se nós não temos o hábito de confessar os nossos pecados, de reconhecer os nossos erros, buscar as pessoas a quem nós ferimos, agredimos, é como se tivesse alguma coisa dentro de nós que nos impede de estarmos vivendo a vida cristã na sua essência, na essência da palavra. Então não tem como eu procurar a Deus se eu estou mal com alguém aqui. A palavra de Deus diz que antes de você deixar a sua oferta no altar, procura o teu irmão, aquele a quem você de repente está devendo alguma coisa. Então, biblicamente falando, a ordem é essa, para que eu possa ter a minha conexão restabelecida com Deus. Não é deixar de comunhão, você não deixou de ser filho por conta disso, mas você quebrou um vínculo de comunhão com Deus por conta de alguma coisa aqui embaixo que está por resolver. Então é muito importante que você exercite, confesse o seu pecado, que você busque a pessoa. Henrique, eu tenho muita dificuldade de buscar a pessoa. Então treina. Como é que faz isso? Você busca aquela pessoa que nós orientamos, né? O seu confidente, o seu padrinho, aquela pessoa com quem você tem confiança para abrir seu coração e dizer o que está acontecendo. Busca ela, confesse a ela o que foi que você fez. Muitos de nós guardamos segredos nas nossas vidas e eles tendem a nos aprisionar. E o que é que vai acontecer com isso? A gente tem a falsa impressão que ninguém está sabendo, que as pessoas não sabem o que está acontecendo, quando na verdade elas já perceberam sim. E a gente acaba passando uma imagem falsa nossa para essas pessoas, uma vez que nós continuamos fazendo as mesmas coisas, agindo como se nada tivesse acontecido, quando na verdade ela está vendo. Toda vez que você continua caminhando e não foi capaz de voltar a ela para reconhecer uma falha, um erro teu, certo? Então com isso a gente acaba perdendo a confiança das pessoas devido a essa atitude equivocada e vai ser preciso que a gente volte realmente no tempo e dê a ela o tempo necessário para que a gente possa
ter de novo a nossa confiança restabelecida, restaurada. E como faz isso? Buscando a pessoa. Procure a pessoa, peça perdão, reconheça seu erro e liberte-se para você continuar a caminhada. Vida que segue, mas para que isso possa ocorrer, peça perdão. Ao verbalizar seus erros, segredos e o que fizeram contra a sua pessoa, você perderá a sensação de isolamento, perderá também a relutância em perdoar, perderá a sua arrogância e orgulho, perderá a sua tendência de negar a verdade, ganhará a cura prometida por Deus na Bíblia, ganhará a liberdade completa, ganhará o apoio das pessoas. Olha quantos benefícios a gente acaba ganhando, porque a gente, ao perder, a gente ganha também, certo? A gente, quando perde a sensação de isolamento, a gente ganha a sensação de liberdade, de estar próximo às pessoas. Nós não nos afastamos mais dela. Quando nós perdemos a relutância de perdoar, a gente acaba ganhando uma paz de espírito quando a gente reconhece o erro e é capaz de procurar o outro. Enfim, quando a gente perde também a gente ganha, tá? Então é importante que a gente tenha esse hábito de admitir e confessar as nossas falhas, aqueles segredos, né? Aqueles erros que estão secretos, guardados dentro de nós, e a gente precisa se libertar disso, né? Muitas vezes essas amarras, elas estão nos aprisionando e nós acabamos perdendo as nossas forças. E para que isso perca a força dentro de nós, uma forma de fazer isso é verbalizando o que é, né, o pecado, o erro, aquilo que nós estamos guardando dentro de nós. Então, dê nome aos erros, peça perdão e com certeza você vai experimentar libertação. Thomas Nelson diz assim: um homem deve ser grande o suficiente para admitir seus erros, esperto demais para tirar proveito deles e forte bastante para corrigi-los. Aqueles que não admitem os seus erros, eles não estão dispostos a reparar os seus erros, certo? Logo, eles vão viver na superficialidade das suas emoções. Ele vai ter uma vivência com Cristo superficial, vai viver um relacionamento dentro do seu ambiente familiar superficial, e tudo vai ser superficial. Por quê? Porque quando você não admite seus erros, você acaba também fragilizando-se e tornando-se uma pessoa assim rasteira, básica, superficial. Então tudo em você é superficial, porque você não aprofunda nos seus relacionamentos. Talvez porque você tenha medo, ou porque você teve uma experiência negativa, e aí isso acabou deixando em você assim um resquício de desconfiança, ou de não consigo ficar à vontade com determinada pessoa, porque eu já sofri com isso, né? Eu já fui enganada e eu acho que todo mundo é do mesmo jeito. A gente sabe que não é verdade, certo? Muitas vezes nós não admitimos por medo também de sermos descobertos, nós não queremos assumir que somos assim, nós queremos passar uma imagem daquilo que nós não somos, e isso não é bom também, certo? É viver numa negação que não vai ser positiva, certo? É preciso que nós abramos mão dessa falsa impressão positiva, né, que nós queremos passar, para assumir quem de fato nós somos, tá? Eu fiz isso, eu errei, vai dar menos trabalho, te garanto, né? Porque quando você fica tentando sustentar uma mentira, porque você errou, mas você não quer assumir que errou, então você está sustentando uma mentira para você e para as pessoas. Isso vai dar trabalho. Você vai estar sempre tentando ter que se justificar e arranjar um motivo para dizer, não, eu fiz isso aqui. Embora nem você acredite mais nisso. Mas porque você é muito orgulhoso, muito orgulhosa para reconhecer os seus erros, você acaba também sendo penalizado com isso. Então, é preciso que você abra mão da sua reputação para abraçar a sua restauração. Tá? Grava isso na sua mente. Você consegue assumir seus erros com frequência? Como é isso com você? Você tem dificuldade de assumir seus erros ou você
muita dificuldade, né? Muita dificuldade para falar o que eu fiz, ou você não é de boa hoje, né? Já foi difícil. Como é que é isso? É preciso responder essa pergunta com honestidade, certo? Você consegue assumir seus erros? Ou você ainda está muito assim, na superficialidade? O que fazer com as verdades descobertas ao longo das 30 semanas? Primeiro, confesse suas falhas, ressentimentos e pecados. Provérbios 28:13 diz: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Para quem confessa suas falhas, a vergonha cessa e se dá início a uma nova realidade, tá? Então, se você quer passar de fase, se você quer caminhar, progredir, vai ser necessário que você faça isso. Confessar suas falhas, seus ressentimentos e pecados, para que você possa caminhar. Henrique, por que é que eu não consigo avançar? Porque talvez você está preso aí a alguma coisa que te prende lá atrás. Então, para avançar, você vai ter que passar. Para você passar de fase, vai ser preciso que você faça tudo o que é necessário naquela fase anterior, ou nessa fase que você está agora, para que você possa então avançar. Tá certo? O que fazer com as verdades descobertas ao longo das 30 semanas? Confesse suas falhas, ressentimentos e pecados. Porque somos criação de Deus. Tá parecido, né? É só que mudou aqui o versículo, tá, gente? Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. A confissão é também necessária para a comunhão, pois nossos pecados, eles acabam erguendo, né, um muro, uma barreira entre nós e Deus. Entre nós também a nossa missão, aquilo que nós somos chamados para fazer. E entre nós e as pessoas, porque elas acabam criando uma certa antipatia por nós, tendo em vista que nós não parecemos ser pessoas honestas, confiáveis. Então, quando nós confessamos as nossas falhas, nossos ressentimentos, nós acabamos ganhando a simpatia das pessoas e a admiração delas. E também ajudando-as a entender que elas precisam fazer isso também, certo? Por quê? Porque todos nós somos passíveis de erro. E a gente precisa chegar e dizer assim, olha, eu errei. Não queria ter feito isso não estou feliz, não estou contando isso com orgulho aqui, sinto-me envergonhado por ter feito isso, mas eu errei e eu aprendi que eu preciso reconhecer os meus erros, as minhas falhas, e para eu continuar a caminhada, certo? E se a pessoa não perdoar? Isso é uma outra história, tá? Isso é com ela, isso depende dela. Vou ficar com raiva dela? Não. Eu vou entender que ela tem o tempo dela também. Assim como você precisou ter o seu tempo para iniciar esse processo de restauração, certo? Então, a confissão, ela vai restabelecer os vínculos, né? Reconectar as pessoas, mas nós temos que entender se a outra pessoa, ela estiver ferida, ela vai precisar de tempo para se achegar de novo. Então, vocês podem ter certeza que aí iniciou-se um processo de restauração. Não vai ser assim, na sua velocidade. Respeite o tempo do outro. Seus pecados, com certeza, eles interrompem uma comunicação. E para que essa comunicação seja restabelecida com as pessoas e com Deus, vai ser preciso também que a gente tenha paciência e respeitar o outro, né? Você já conseguiu identificar os fatos e as pessoas que te feriram? Quando eu estou falando aqui, de repente você está pensando em uma determinada pessoa, em uma determinada situação. E aí? Você consegue identificar os fatos e as pessoas que te feriram? Ou você deixou para lá? Não, eu deixei para lá. Não adianta. Para que eu vou ficar alimentando isso? A questão não é alimentar. A questão é a gente procurar, certo? E realmente resolver. Para quê? Para que você possa, como eu já disse, né, pular de fase. Porque senão você vai ficar preso ali. Tá? Isso vai te impedir de viver as coisas que Deus tem para você. Então, reconheça, confesse
repare os seus erros e, com certeza, viva o melhor. Mas é importante também que a gente entenda que, como a pergunta está dizendo aqui, as pessoas que te feriram, eu tenho que procurar essas pessoas. Olha, é importante também, sabe por quê? Porque pode ser que a pessoa nunca ela foi ensinada ou orientada a pedir perdão. E quando você dizer para ela, olha, você teve uma atitude que não foi legal e eu me senti assim, certo? E eu alimentei certas coisas ruins dentro de mim a partir dessa tua atitude. Eu já pequei também em relação a você por conta disso. Eu já desejei o teu mal, já pensei, desejei coisas ruins para você. Então, aí sou eu que estou errando, certo? Eu sou o ferido, mas eu também acabo errando também, tá bom? Então, eu preciso também chegar a essa pessoa e dizer para ela, é nobre fazer isso. É fácil? Não, não é fácil. Porque pode ser que a outra pessoa também ela já esteja vivendo outra situação e nem lembra mais disso. Claro, tem as situações que nós devemos fazer isso, outras não. Quem é que pode me orientar, Henrique? O teu confidente, com certeza, ele vai te dizer, olha, procure ou não procure, tenta fazer isso de outra forma. Obedeça a orientação de Deus, preste contas. Portanto, você, por que julga seu irmão e por que despreza o seu irmão? Pois todos nós compareceremos diante do tribunal de Deus. A confissão significa que concorda com Deus acerca dos seus erros e pecados e que ele é capaz de restaurar sua comunhão com a missão dele, consigo mesmo e com as pessoas. A gente precisa confessar no intuito não de estar julgando, né? Não de estar assumindo a posição de juiz. Nós não somos juízes, não somos algozes, não somos carrascos das pessoas que nos feriram, certo? Ou que nós ferimos também. Ah, ela merece, ela mereceu. Não, não é por aí, tá? Você não está nessa posição de juiz, certo? Então, confesse o seu erro e preste contas. Prestar contas com quem? Com aquela pessoa com quem você abre o seu coração e diz o que é que está acontecendo, tá bom? Diga para ela os sentimentos que estão aparecendo na sua vida, a fim de que você possa se libertar. Eu tenho certeza que quando você fizer isso, você vai ter uma sensação de liberdade. E ela é real. Você se compromete a fazer as reparações necessárias. É muito importante que você obedeça. Afinal de contas, nós estamos aqui na decisão, certo? É uma decisão. E eu gosto muito de ver a etimologia da palavra. Decisão, cisão, é um corte. Você vai estar cortando algo em você que não está legal, certo? Então eu estou decidindo cortar vínculo com uma situação porque eu quero viver uma outra situação. Então eu decido hoje reparar. Por quê? Porque quando eu estava vivendo a certeza que eu errei e não procurei a pessoa para confessar, isso gerou dentro de mim algumas coisas ruins. E se a gente não fizer isso, gente, a gente vai meio que se acostumando com a ideia e vivendo. Eu conheço pessoas que vivem no mesmo ambiente e passaram anos sem se falar. Eu não tenho mais contato com elas hoje, mas isso me incomodava demais. Porque nós estávamos todos no mesmo ambiente e essas duas pessoas não se falavam. E elas se comportavam naturalmente como se nada estivesse acontecendo. E eu olhava aquilo, meu Deus, como é possível isso? Então acaba cauterizando dentro da pessoa esse tipo de comportamento, esse tipo de atitude, e ela acha normal. Então é importante sim você resolver isso, tá? Entenda que não há mais culpa para quem está em Cristo. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Você não pode controlar todos os pensamentos, mas deve escolher o que fazer com eles. Você escolhe o quê? Alimentar ou mortificar? É importante que você faça essa escolha. Se o pecado já foi confessado e o arrependimento aconteceu, então é certo que o pecado ele está perdoado. E é hora de você seguir em frente. Portanto, perdoe-se porque você fez alguma coisa de errado.
peça perdão e também libere perdão. É muito importante nós vivemos essas 3 fases do perdão na nossa vida, tá? Muitas vezes a gente não se perdoa, né? Poxa, como é que eu fiz isso? Né? Mas não tem coragem de reconhecer. Primeiro, perdoe-se. Busque a Deus, assim, Senhor, eu fiz isso aqui. Eu sei que eu fiz errado. Pode ter certeza, Deus já está te ouvindo. Porque você está pedindo perdão a Ele, certo? Mas é importante que você faça o ciclo todo. É preciso que você busque essa pessoa, tá? Que você diga a ela o que foi que você fez. É preciso também, quando alguém vier te falar alguma coisa, né, que você libere perdão, tá? Por quê? Porque uma vez em Cristo, uma vez confessado nosso pecado, nós estamos livres, certo? Pecado confessado, eu gosto muito de dizer isso, pecado confessado é pecado perdoado. Bola pra frente, tá? Você também será capaz de enfrentar a verdade de frente. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Gente, como é bom, certa vez eu escutei alguém assim, olha, eu não deixo ninguém pegar aqui o meu punho, né? Ou seja, quando eu falo a verdade, eu desarmo todas as bombas que estão ali ao meu redor, que as pessoas colocaram ali como minas para eu pisar e explodir. Certo? Mas a partir do momento que eu encaro de frente, é como se eu fosse desarmando todas essas bombas, tá? Então, quando eu encaro a verdade de frente, encaro a situação de frente, a verdade ela está comigo e não tem mais nada que possam dizer. Elas podem até dizer, mas como você foi capaz de fazer isso? Pois é, eu errei. Eu não devia ter feito isso. Você fica parando de tentar se justificar, tentando achar uma resposta para tudo, né? Eu errei. Eu reconheço e eu não quero fazer mais isso, tá? Mas eu preciso da sua misericórdia, do seu perdão, eu preciso que você tenha paciência comigo também. E se errar de novo? É 70 vezes 7, viu, irmão? 70 vezes 7. E nós vamos ter que entender que o outro também tem o seu tempo, certo? E eu preciso liberar perdão. Lembre-se, pode ser que seja doloroso, mas com certeza é o melhor caminho para que você possa seguir em frente. Pare de culpar e julgar as outras pessoas. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não dá conta da viga que está no seu próprio olho? Como vocês podem dizer ao seu irmão, deixe tirar o cisco do seu olho quando há uma viga no seu? Hipócrita! Tire primeiro a viga do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Olha, nós com certeza precisamos olhar primeiro para nós, para então depois estar apto a olhar para o outro, certo? Não significa dizer que eu não deva, é muito importante, ele não está dizendo aqui que eu não posso chegar para a pessoa e mostrar onde ela está errando. Não está dizendo isso. Está pedindo primeiro para que eu seja coerente. Assim, olhe primeiro para você. Você como é que está? Você está apto para falar com o outro a respeito de um erro que ele está cometendo? Primeiro, avalie-se, sonde o seu coração e se perceba nesse processo de restauração. E se você vê que está tudo tranquilo, nada te acusa, com certeza você está liberado para chegar para o outro e dizer, olha, eu acho que você não agiu correto diante daquela situação, certo? É importante que a gente faça isso com amor, é importante que a gente faça isso com delicadeza, entendendo que do outro lado está um ser humano que, assim como você, vai precisar que você haja com misericórdia, assim como você gostaria que você fosse misericordioso com você, certo? Não é nossa função estar julgando ninguém. Não é nossa função aqui, como eu já disse, ser algoz, ser carrasco de ninguém. Nossa missão é falar e viver o amor de Cristo. Isso quer dizer que, quando eu falo com amor, não significa dizer que eu vou faltar com a verdade. Eu posso falar a verdade com amor. Eu posso chegar para assim, olha, eu amo você em Cristo Jesus, mas esse tipo de atitude aqui não condiz com o comportamento de uma pessoa honesta, correta, séria, que você tenta transparecer para nós, certo? Então é importante que a gente seja muito maduro, muito equilibrado nesse posicionamento.
Você tem julgado ou atribuído culpa aos outros pelos seus erros? Você transfere culpa? Você não consegue assumir aquilo que você fez e fica você, nunca eu, certo? Às vezes a gente tenta virar o jogo, né? Manipulação, o nome disso. A gente tenta virar o jogo para sair de bom na história e o outro ser o vilão, certo? Não faça isso, certo? Se você fez alguma coisa de errado, eu fiz isso aqui. Ah, mas eu fiz isso aqui porque tu fez aquilo. Nada disso, tá? A partir do momento que eu decidi agir daquela forma, é a minha atitude. Não importa o que o outro fez. Então, quando você for fazer reparação de erro, você não chega assim, fulano, eu errei contigo, mas também, né, olha o que foi que tu fez. Não é bem assim, certo? Olha, eu quero pedir perdão a você porque eu chamei você disso, ou eu fiz isso, ou eu não deveria... É você, certo? Aprenda a conjugar o verbo na primeira pessoa. Eu, tá? Eu fiz isso, eu agi assim, eu falei isso. É muito importante para que você não caia no erro de estar transferindo a culpa. Aceitará o perdão divino de Deus. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenança e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. Nós somos completamente perdoados por Deus quando realmente nós estamos arrependidos, certo? Aceitar isto é viver livre. E não precisa mais de desculpas, você não precisa mais estar se justificando. Você pode estar certo de que você está liberto e você pode viver então como um filho amado de Deus. Viva a essência da sua vida, uma vez que a sua identidade é de filho de Deus. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E aquilo que mais nós temos próximos a nós para nos ajudar a entender como é que Deus é, Deus perdoa. Jesus Cristo perdoando aqueles que haviam lhes ofendido. O que foi que ele disse na cruz? Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Olha que você chegar numa situação daquela de cruz, estressado emocionalmente, dolorido, o seu sangue esvaindo ali, né? E você ainda conseguir liberar perdão, não alimentar nenhum sentimento de mágoa, de ódio, de rancor, é assim realmente uma atitude nobre, celestial, divina. Nós somos criados à imagem e semelhança desse ser. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Para quem nós confessamos? Para quê? Certo? Para que a gente possa alcançar isso aí. Sermos purificados de toda injustiça. Devemos fazer a Jesus e as pessoas? Sim, exatamente. Nós já lemos lá em Tiago 5,16. Precisamos confessar a ambos, pois é bíblico, tá? Não há nenhum erro nisso. Se você não concorda, sinto muito. Talvez você precise rever o seu conceito. Sim, devemos pedir perdão uns aos outros. Ela deve acontecer, claro, dentro de um amor incondicional. Quais pecados você identificou em sua vida que acha difíceis de serem perdoados? Você consegue identificar alguma coisa aí que você fez de errado e que não está legal? Eu te aconselho, te oriento e me disponibilizo aqui a você, caso precise, para que você possa procurar essa pessoa antes e você não consegue, né? Você fica assim meio que constrangido, não sabe como fazer. Você tem muita dor ainda, a vontade que você tem de dizer umas verdades. Então pronto, antes de você chegar a ela, treine. Procure a mim, procure a Lourdiane, procure alguém da sua confiança que tenha maturidade para escutar e que não vai incentivar você a ter mais ódio ainda, né? É importante que você busque essa pessoa a fim de que você inicie o processo de libertação, de restauração na sua vida. Parar, pedir perdão por algo que você fez, certo? Independente do que lhe fizeram. Faça isso. A gente fica por aqui hoje. Desculpa aí a extensão, né, do vídeo hoje, mas é porque realmente é um assunto assim interessante e que a gente vai falando aqui, vai lembrando de outras coisas. Um abraço, fiquem com Deus. Restauração na veia, galera. Vamos lá.